O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observa o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quanto tu mesmo tem uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos salienta sobre como é que também vai acontecer o nosso julgamento diante de Deus. Jesus está mostrando que é preciso que nós saibamos qual é a medida que eu uso de amor para com os outros. A medida do amor meu tem que ser a medida de Deus no meu coração. Quanto mais Deus eu tenho, mais eu consigo amar, mais eu consigo perdoar. Quem muito ama, muito perdoa. Por isso, quem muito perdoa, julga menos. Reconcilia mais rápido. Vive mais livre, né? Por isso, nós estamos, a cada dia, aprendendo, né, a olhar a medida da nossa vida. Primeiro, eu tenho que olhar a medida da minha. O que eu posso fazer de melhor para mim, em mim? O que eu preciso me educar? Aonde estão os meus defeitos? Onde estão as minhas fraquezas? Né? Às vezes a gente não percebe. E quando uma pessoa fala para a gente dos nossos defeitos, não é para a gente também ficar bravo, né? Para a gente ficar irritado, nervoso, ou destratar a pessoa porque ela apresentou um defeito meu. Quando uma pessoa fala, o certo seria a gente agradecer a pessoa. Que bom que você está me mostrando esse defeito, né? Eu não percebi. Me perdoa, eu vou tentar melhorar. E aí a gente vai se esforçar, né? Eu sempre conto que eu achava que eu era um padre muito bom quando eu estava numa paróquia. E porque eu estava construindo a paróquia, estava fazendo tantas coisas maravilhosas, eu celebrava, eu dedicava, eu confessava, eu ia, dava bênção nas casas, né? E aí um dia eu resolvi colocar na minha paróquia uma caixinha de sugestão para que as pessoas pudessem dar um parecer para me ver quais eram os meus defeitos e pecados que eu precisava corrigir, né? Então, quando eu coloquei, eu fiquei esperando por um tempo, era antes do Natal, até o Natal, nessa paróquia que eu estava. E quando chegou no Natal, antes do Natal, eu abri para ver qual que era a sugestão que as pessoas iriam me dar. Eu achava que tinha pouco, porque eu sacudia a caixinha, né? E quando eu abri, tinha 190 sugestões. Então, eu vi que eu tinha bastante defeito. E aí eu comecei a trabalhar os 20 piores defeitos que estavam ali. E depois eu coloquei de novo, e vieram 80. Então, eu consegui corrigir 50% dos defeitos. E naquele Natal, eu pedi perdão para a comunidade pelos meus erros, pelas minhas atitudes e ações. E é assim, cada lugar que eu vou, que eu fico algum tempo em algum lugar, quando eu vou sair, eu peço perdão para todo mundo. Por quê? Porque a gente erra. Às vezes a gente não vai agradar todo mundo. Mas é importante eu saber aonde está a trave no meu olho. Poder enxergá-la. E eu vou enxergar através dos outros. Do que os outros me falam, do que os outros me dizem.
de como eles me enxergam, né? O que eu estou dando para as pessoas? Se eu não criar nenhum discípulo, né, eu vou ser um péssimo mestre, um péssimo servo. Então a gente precisa criar discípulos, né? Alguém que goste do nosso jeito e nos imita, né? Geralmente, as mães, às vezes, quando a gente é criança, as meninas gostam de vestir como a mãe, calçar os seus sapatos, vestir o seu vestido, usar os seus batons, as suas maquiagens, né? Porque ela quer imitar a mãe, porque a mãe, ela acha a mãe bonita, ela acha a mãe alegre, acha a mãe prestativa, serviçal, né? Amorosa. Então, todos esses requisitos dá para o outro subsídio para que ele possa imitar a gente. Então, nós somos verdadeiramente pessoas que vão precisar desta graça, de imitar, né, alguém. Então, nós somos cada dia mais imitadores, né? Nós vamos criando essa identidade. A gente começa imitando uma pessoa, como nós padres. Quando a gente vem, ordena, a gente quer imitar um padre que é muito bom. A gente gostaria de ter as mesmas pregações, as mesmas locuções de falar, as mesmas expressões, ter um conhecimento profundo como aquele padre. Então, a gente começa copiando uma pessoa. Depois, a gente vai adquirindo, com o tempo, a bagagem necessária para fazer as pregações. E você vai lendo e vai se capacitando, porque Deus vai te dando subsídio. Hoje, Jesus vai nos ensinando a viver essa dimensão de evitar o julgamento. Olha, cuidado com o seu julgamento. Falar para corrigir, para educar, informar, não é julgamento. Às vezes nossa mãe fala com a gente, não é assim? Nosso pai, a gente que está numa comunidade, os nossos formadores, as pessoas falam conosco para nos ajudar a corrigir certos defeitos que estão em nós. E isso não é para a gente ficar triste, mas é para a gente ficar alegre, né? Graças a Deus que alguém me mostrou uma trave que está nos meus olhos, que eu não consigo enxergar bem as coisas, né? Então, quando as pessoas falam comigo, eu não fico triste. Eu fico contente, né? Às vezes eu sempre tenho o meu coordenador dos padres, que é o padre Roger Luiz. Eu pergunto para ele, o que eu preciso melhorar? Em que eu preciso? O que eu preciso crescer? Quando faz avaliação, a cada ano, eu pergunto, eu respondo as perguntas, mas pergunto para ele, em que eu devo crescer? Em que eu devo melhorar? Porque eu preciso de resposta. Eu preciso que alguém me mostre aonde está a minha trave, onde eu não estou enxergando direito, né? O que eu estou fazendo de errado, para não correr o risco da primeira leitura de hoje. Como a Samaria foi pecando, porque não enxergava as traves que estavam no olho dela. Deus tinha pedido para elas não se coligar com outros países, com outros deuses, e eles começaram a fazer obrações, ofertas, sacrifício a outros deuses, dar ouvido a outras doutrinas que não é a doutrina que o Senhor tinha pedido, a palavra que Deus tinha colocado, a aliança de amor que Deus tinha feito com eles. Abandonaram a aliança de amor em Deus para fazer com outros deuses. E aí a gente vai ficando cego para as coisas de Deus, para as verdades de Deus, né? E aí a gente começa a não enxergar mais os pecados, os mandamentos de Deus, as leis de Deus, os preceitos de Deus. A gente começa a abolir, não, mas não tem problema. A gente começa a excluir aquilo que Deus coloca, e a gente vai abandonando. E aí a gente vai tornar o quê? Escravo dos nossos próprios pecados. E a gente não percebe. Eu lembro quando eu comecei a beber uma dosinha de cachaça. Depois eu não conseguia mais uma dosinha. Eu queria um copo, queria 2 copos, queria uma garrafa. Depois já não era mais só não bebia mais um copo de cerveja. Você tem que beber uma garrafa de cerveja.
Depois uma só não resolve, você vai beber 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco é 10 garrafas. Você não vê a trave que está no seu olho, impedindo de você enxergar que você começou com um copo de cerveja. Uma dose de uísque, uma dose de vodka, uma dose de cachaça, e agora já é litros. E você já não domina mais o vício, porque você fica fechado no seu próprio pecado. É um cigarro que a gente começa fumando. Daqui a pouco a gente está fumando um maço de cigarro, que são 20. Daqui a pouco já não é mais 20, já são 40, já são 60. Porque as traves vão fechando os nossos olhos. A pessoa começa fumando um cigarrinho de maconha. Daqui a pouco ele fuma maconha o dia inteiro. Quando eu estive na Holanda, aí eu fiquei olhando assim as pessoas. Eu fiquei vendo aqueles jovens que fumavam. Ele acaba de acender um cigarro, daqui a pouquinho acende outro. Então, aí não estuda mais, já não vai mais na escola, já não trabalha mais, já mais não reconhece a sua família, não reconhece mais o seu pai, não reconhece mais a sua mãe, não se reconhece mais, se fechou na miséria do vício, porque aquela droga tornou uma trave para o olho dele, ele não consegue. Assim é a cocaína, assim é o crack, assim é a mentira. A pessoa que vai mentindo, ele tem que mentir sempre para justificar uma mentira, justificar outra. Então a gente fica escravo das traves que estão em nós. E a gente vai ficando escravo. Se a gente fica escravo das nossas irritações, qualquer coisinha você está irritado, está nervoso, qualquer coisinha você está brigando. Se você deixa sair o primeiro palavrão, daqui a pouco já não sai mais um, vai sair 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco a pessoa anda tão irritada que está xingando sozinha, né? Às vezes a pessoa anda para a rua, você encontra com pessoas para a rua, brigando sozinha, falando sozinha, porque deixou aquela situação dominar o seu coração. Já anda tão irritada, tão nervosa, que fala sozinha, briga sozinha consigo mesmo. Já não tem mais ninguém para brigar, briga consigo, briga com o papagaio, briga com o periquito, briga com o cachorro, briga com o gato, briga com a panela, né? A panela está lá, e aí fica nervosa com a panela, começa a conversar com a panela, começa a xingar a panela, porque se o fogo está ruim, começa a brigar com o fogo. Se a televisão começa a assistir, só vê coisa ruim na televisão, e já começa a passar de canal em canal, e a pessoa começa a ficar escrava, aí já não começa, música nenhuma já serve, já começa a ficar mudando de música, começa a ouvir uma música, passa para outra, para outra, para outra. Nada satisfaz mais um coração assim, né? Porque a primeira leitura de hoje mostra que o pecado é assim. Ele tira toda a nossa paz, tira toda a comunhão de amor entre nós, com as coisas que Deus nos dá, com as belezas que temos à nossa volta, a gente não enxerga mais, né? Por isso o Senhor está mostrando hoje, cuidado, para que você não seja escravo, outra vez, porque Ele nos tirou do Egito. Quando nós somos batizados, nós somos tirados do Egito, da nossa história, e colocados sobre a graça de Deus, sobre a presciência de Deus, sobre o amor de Deus. Ele como pai, nós como filhos da família de Deus. E Ele fez tudo e nos orienta para a gente não ser escravo de nada. Não deixar que essas coisas dominem o nosso coração. Trava a nossa vida. Deus não quer a gente travado. Deus quer a gente caminhando dia a dia, passo a passo. Esse é o nosso jeito de viver e ser em Deus. Aprendendo a cada dia a vencer as tribulações, as tempestades que virão, as pestes, os vírus, o coronavírus, nós vamos vencendo. Daqui a pouco o nosso organismo vence, né? Já tivemos aí tantas tempestades de vírus e doenças. Vencemos. A gente criou resistência, foi vencendo, porque em Deus a gente vence. Só não vence se estivermos vivendo em pecado. Aí nós não abrimos a vida para a graça de nada. Aí nós ficamos fechados
nas nossas misérias, nos nossos pecados, travado, como alguém que não sabe para onde ir, e nem como viver, e nem como resolver, e nem como vencer, porque nós não sabemos vencer sem Deus. Sem Ele nós somos derrotados. Por isso o povo foi derrotado. Deus deu 3 anos. Os assírios ficaram 3 anos em volta de Samaria. Deus dando oportunidade. Deus dando oportunidade. Deus dando oportunidade. Mas o rei e o povo não se converteu. Continuaram pecando. Continuaram pecando. Até que tornaram escravo novamente do pecado. É assim. Deus nos liberta da droga, dos vícios, das palavras maldizentes, da raiva, da mágoa, do ódio. Deus perdoa tudo e nos dá a oportunidade de a gente começar cada dia uma vida nova. Mas é preciso que eu queira. Por isso Jesus está dizendo desta graça para mim hoje, para você, né? Vamos tirar o cisco dos nossos, as traves dos nossos olhos, para a gente tirar o cisco dos olhos dos outros, né? Hoje é um pedido de Jesus. Antes de você olhar o cisco do teu irmão, veja qual que é a sua trave. Antes de falar de alguém, veja quais os defeitos que você precisa corrigir. Antes de eu falar mal de alguém, eu tenho que corrigir os meus primeiro, né? E às vezes eu tenho tantos que eu nem sei dar nome a todos, né? Às vezes a gente precisa pedir auxílio para os outros. Qual que é os meus defeitos? E quando alguém falar, agradeça. Que bom que você me falou. Eu vou mudar. Eu vou começar uma vida nova.